Agora que eu posso falar. Mano, o cara fala, ganhou a Copa América em cima do Peru. Aí, eu me contive de novo, o mesmo negócio da zona. Eu me contive, o macho falou em cima do Peru, aí ficou um tempinho sem falar, ficou um silêncio. Depois você vai ver, eu abri um sorriso. Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, não tem juiz, é só nossa opinião. Bom, hoje vamos falar dos técnicos da seleção brasileira desde 2014 até o presente momento. Por que 2014? Porque, assim, eu acredito que... Acho que muita gente tem essa impressão também, que a partir de 2014, que teve o fatídico 7-1 da Copa do Mundo em casa, né, aqui no Brasil, enfim, a partir daquele momento começou meio que um desinteresse pela seleção, começou uma falta de confiança, e eu quero saber a opinião de vocês, né, e dos meus amigos aqui. O que eles acham desses técnicos, né? Porque começou com o Filipão, depois teve Dunga, enfim, assim por diante. Tem alguns técnicos que a gente vai comentar que não está aqui no telão aqui, mas a gente vai comentar também. E eu quero, né, saber de vocês, o que vocês acham, né, qual a opinião de vocês sobre esses técnicos aí de 2014 até o presente momento. Então, galera, eu vou começar aqui falando primeiro. Então, a gente teve, conforme a artezinha ali, a gente foi para a Copa do Mundo de 2014 realizada aqui no Brasil com o Filipão, depois de alguns anos de Mano Menezes. A seleção brasileira vinha naquela expectativa de jogar a Copa do Mundo em casa, né, a expectativa do Hexa, com um técnico que o penta, só que aí deu tudo errado, o Brasil não jogou aquele futebol que deveria, e aí o Filipão fez aquela proeza de escalar errado, né, e acabamos levando o 7-1, a maior humilhação da seleção brasileira e também de uma seleção em Copas do Mundo. Querendo ou não, gostando ou não, foi a maior humilhação em Copas do Mundo. E aí, depois disso o Filipão foi demitido, né, já que não deu certo, o Brasil não ganhou o Hexa, passou vergonha em casa. E o que a CBF resolveu fazer? Em vez de escolher um outro treinador, eles resolveram trazer de volta o Dunga que tinha treinado a seleção no ciclo da Copa do Mundo de 2010, né, depois da Copa do Mundo de 2006 até ser eliminado para a Holanda. E a segunda passagem do Dunga não foi igual à primeira. A primeira passagem do Dunga, a seleção brasileira ganhou bastante títulos, Copas Américas e Copa das Confederações, só que aí chegou a segunda passagem do Dunga, acabou não dando certo. O Dunga fez algum amistoso, começou as eliminatórias, jogou 2 Copas Américas e acabou passando vergonha em 2 Copas Américas, né? É até meio estranho, mas teve Copa América em 2015 e 2016. Aí o Brasil caiu nas centenário, né? Centenário. Acabou caindo em 2015 nas quartas de final, jogando péssimo futebol, caindo nos pênaltis pro Paraguai. E depois acabou caindo na fase de grupos. Foi na fase de grupos de 2016? Acho que foi. Agora eu não lembro de cabeça, mas enfim. Perdeu pro Haiti, inclusive. Não, o Haiti foi a única seleção que ganhou. Não, mas caiu na fase de grupos. Foi na fase de grupos, né? Caiu na fase de grupos, mas só ganhou do Haiti de 7-1, por incrível que pareça. Olha. E aí, logo depois disso, o Dunga foi demitido também porque o Brasil estava fazendo péssima campanha nas eliminatórias, estava em 6º. Naquela época ainda se classificavam só 4. E aí, logo depois disso, veio o Tite. O Tite, querendo ou não, tem várias pessoas que acabam reclamando dele. Mas olha, após 2014 até agora, claro que ainda tem o Ancelotti, mas de 2014 para cá até agora o melhor técnico da seleção brasileira indiscutivelmente foi o Tite, porque o cara ele fez voltar a reacender uma esperança de ganhar a Copa do Mundo, né? Jogando futebol, passando por cima de todas as seleções sul-americanas, né? Liderou 2 eliminatórias, né? Tirou o Brasil de 6º, que estava com Dunga, e terminou em 1º, foi para a Copa do Mundo de 2018. Jogando aquele futebol mais ou menos e acabou, infelizmente, caindo para a Bélgica num dia que o Brasil não estava tão bem assim.
E depois continuou, ganhou a Copa América em 2019, liderou as eliminatórias do início ao fim. Acho que fez até a maior pontuação, se não estiver enganado, das eliminatórias. Isso aí. Em 2022. Só que aí o problema do Tite foi a partir daquela Copa América que foi realizada durante a pandemia em 2021, onde o Brasil chegou na final jogando em casa, só que acabou perdendo a final para a Argentina. Eu acho até que teve não sei se vocês vão concordar, teve um pouquinho de soberba também da seleção brasileira. Porque tinha ganhado em 2019. Pode ser, 2019. E porque batia em todo mundo nas eliminatórias. Exatamente. Aí teve um pouquinho de soberba, acabou caindo para a Argentina na no Maracanã, final. né? Isso. E naquele ciclo, né, ali o Tite estava 29 jogos de invencibilidade, né? Isso. E aí, depois disso, depois dessa perda dessa final, tudo bem, o Brasil continuou jogando bem, só que aí não entrou mais o mesmo. Até em 2022, até que fez uma fase de grupos ok, ganhou da Coreia do Sul, fez a melhor partida contra a Coreia do Sul e acabou sendo eliminado para a Croácia, né? Um jogo que foi basicamente jogado na prorrogação, porque no tempo normal não sei o que aconteceu com a seleção brasileira que não jogou bem aquele dia, né? Novamente caindo para uma forte não, né? Uma forte geração europeia, né? A Bélgica estava tendo sua melhor geração em 2018 e a Croácia a mesma coisa em 2022. E aí o Tite já tinha falado que ia sair antes da Copa do Mundo de 2022. E aí a CBF com o Edinaldo Rodrigues acabou enrolando para contratar um novo treinador. Chegamos em 2023, né, já que a Copa do Mundo de 2022 foi no final do ano. Chegamos em 2023, a seleção brasileira teve que jogar um amistoso apenas em março contra o Marrocos com um técnico interino, com um técnico do Sub-20, com o Ramon Menezes, que até hoje a gente não sabe como que o Ramon Menezes técnico do Sub-20. É técnico do Sub-20 da seleção brasileira e como botaram ele para ser técnico principal da seleção brasileira. E depois, em seguida, o Edinaldo Rodrigues ele quis contratar o técnico Carlos Ancelotti, que está aqui agora, só que como ele tinha acabado de ganhar a Champions em 2022, tinha que cumprir contrato com o Real Madrid, e ele estava ganhando o Campeonato Espanhol, o Carlos Ancelotti resolveu ficar no Real Madrid renovando seu contrato. E aí o que a CBF com o Edinaldo Rodrigues resolveu fazer? Simplesmente colocaram o Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, sendo que o Fernando Diniz, na época, ainda estava treinando o Fluminense. Tudo bem, ganhou a Libertadores, não sabemos como ele ganhou a Libertadores, já que aqui é unanimidade, assim como o Ramon Menezes, ninguém aqui gosta do Fernando Diniz como técnico. E aí ele fez um trabalho duplo, técnico do Fluminense e técnico da seleção brasileira. E aí, como eu já imaginava, apesar de algumas partes da imprensa e de alguns torcedores quererem Fernando Diniz, como eu já imaginava, foi tudo um desastre. Até ganhou os primeiros 2 jogos das eliminatórias, né, o Fernando Diniz, só que aí, tu ganhar de uma Bolívia aí, jogando em casa e ganhar do Peru com essa geração que tá agora, também qualquer um de nós consegue ganhar como técnico. Fica fácil. Sim, né? fácil. Contra o Peru nem foi um jogo bom também, né? Quase estava com uma cara de 0x0 aquele jogo. Pois é. Sim. Aí depois de ter ganhado os 2 primeiros jogos das eliminatórias contra Bolívia e Peru, aí começou a ir por água abaixo o trabalho do Fernando Diniz. Por mais que esteja ganhando a Libertadores com o Fluminense, logo em seguida nas eliminatórias, em 2023, o Brasil perdeu para o Uruguai, Montevidéu, que foi o jogo que o Neymar acabou se lesionando e ficou um bom tempo parado. O Brasil acaba perdendo para a Colômbia, lá na Colômbia, acaba perdendo para a Argentina, no Maracanã, empatou com a Venezuela em casa, jogando em Cuiabá. Empatar com a Venezuela em casa é meio complicado. E aí, logo em seguida, Fernando Diniz foi mandado embora. No início de 2024, acabaram trazendo o Dorival Júnior. Dorival Júnior, esse que estava fazendo um bom trabalho, ganhando títulos primeiro com o São Paulo e depois com o Flamengo. E aí foi contratado primeiro foi pelo Flamengo e depois pelo São Paulo. E aí ele foi contratado para ser técnico da seleção brasileira. Aí tinha expectativa, será que ele vai repetir o mesmo trabalho? Só que a gente viu que o Dorival Júnior ele é só apenas técnico de clube, não é técnico de seleção. O Brasil continuou mal nas eliminatórias, veio a Copa América, o Brasil fez uma péssima campanha, a última Copa América 2024 jogada nos Estados Unidos, sopa para passar da fase de grupos, quase foi eliminado de novo na primeira fase, e aí chegou o Uruguai,
foi eliminado, né? Um jogo péssimo, ficou 0-0 e o Uruguai passou nos pênaltis. E aí depois a seleção brasileira continuou mal nas eliminatórias, ficando até mesmo quase fora da zona de classificação. Tomou 4-1 da Argentina, na Argentina, que teve até aquela entrevista antes do Rafinha com o Romário, que deu tudo errado, foi tudo por água abaixo, e o Dorival Júnior acabou sendo mandado embora, e aí o Edinaldo Rodrigues finalmente conseguiu o seu sonho principal, que era contratar o Carlos Ancelotti, né, que já estava de saída do Real Madrid, que não ia renovar por falta de títulos. Né, 2 anos depois da primeira investida ele conseguiu contratar, só que aí em seguida o Edinaldo Rodrigues acabou sendo derrubado da presidência da CBF, né, graças a uma intervenção até mesmo da Justiça, aqui não lembro qual tribunal do Brasil que acabou derrubando, mas acho que foi algum deputado que denunciou ele e acabaram derrubando ele. E aí agora entrou o presidente Samir Chaud, que deu continuidade com o Carlos Ancelotti. O Carlos Ancelotti, apesar de ser um técnico multicampeão por Milan e Real Madrid, está tentando fazer o seu trabalho, só que ainda assim a seleção brasileira ainda não degringolou, não foi para frente. Até ganhou agora o último amistoso contra a Croácia, só que ainda a seleção brasileira ainda não convenceu com o Carlos Ancelotti. Vamos ver como é que vai ser aí vindo para a Copa do Mundo. Bom, acho que já falei demais, vou passar agora para o Manolo dar a opinião dele. Bom, eu não vou fugir muito do que o alemão acabou de falar. Vou até agradecer pela recapitulação, né, da trajetória dos técnicos. Bom, em relação aos técnicos, que nem o alemão falou, e eu vou estar de acordo, que na Copa de 2014 o Felipão ele escalou totalmente errado o que ocorreu o fatídico 7-1, né? Que nem o alemão falou, a maior humilhação em Copas do Mundo, né? A maior goleada sofrida por uma seleção em Copas do Mundo. Depois veio o Dunga. Meio que a CBF tentou trazer o Dunga pensando no ciclo que ele teve para a Copa de 2010, que foi um bom ciclo, foi na medida do possível foi um bom ciclo, porém acabou que esse novo ciclo do Dunga na seleção não foi muito adequado, não ocorreu muito bem, né? Teve eliminações precoces, muitas falhas, né, técnicas em relação do Dunga, né, no caso. E depois veio um técnico que até hoje eu vejo muita gente falar mal dele, falar bem. Eu mesmo, em particular, sou uma pessoa que defendo muitas vezes o Tite, mas também eu critico muito ele por certas decisões que ele toma em escalações, em convocação de jogadores. Mas isso eu acredito que seja normal. Então, no caso, o Tite, que nem o alemão falou, que ainda não foi o melhor técnico de 2014 até agora que assumiu a seleção brasileira. Até que ele ficou 2 ciclos, né? Ele entrou na metade de um ciclo e fez um ciclo completo até de 2018 a 2022. Depois que o Tite saiu após a Copa de 2022, entrou aquela questão de a CBF não sabia o que fazer. Ela não sabia quem ela queria de verdade. Beleza, ela queria o Carlos Ancelotti, é o sonho da CBF desde o começo. Porém, após a saída do Tite, o Carlos Ancelotti não poderia assumir devido ao que o alemão mencionou, que ele estava bem acomodado lá no Real Madrid, ele tinha contrato a se cumprir no Real Madrid. E eu costumo dizer que a seleção brasileira ficou uma espécie de batata quente. Quem ia passando de técnico em técnico. Ramon Menezes ficou um tempinho, o Diniz, que cai entre nós, o Diniz não é um bom técnico. Eu acho que ele tem a questão mais da sorte do que propriamente dito um técnico eficiente, né, no caso. Entrou o Dorival Júnior, que
tinha sido campeão no Flamengo, São Paulo. no próprio São Paulo, né? E não foi certo, porque que nem o alemão falou, quando o Brasil perdeu a Copa América de 2021, da soberba dos jogadores. Concordo com isso. E eu achava que Diniz, Dorival, até o próprio Ramon Menezes, né, que não sei como é técnico do Sub-20, né, da seleção brasileira, mas eles não têm a soberba deles não é tão grande em relação aos jogadores. Então não daria certo. Não daria certo um técnico que não tem uma soberba maior que, sei lá, Vinícius Júnior, Rafinha, Marquinhos. Então tinha que buscar um técnico maior que eles, entendeu? E o Carlo Ancelotti é a opção mais provável, mas demorou toda essa questão no caso, né? E agora, falando do Carlo Ancelotti especificamente, ele está tentando melhorar a seleção, né? Até agora, sendo bem sincero, eu não sei vocês, mas na minha opinião, ele está fazendo com calma, mas ainda não é a seleção que eu gostaria de ver. Ainda falta alguma coisa. Então, porém ele está tentando. E já foi renovado, parece que o contrato dele já foi renovado para o próximo ciclo, né, até 2030. E vamos ver, né, se vai fazer alguma diferença, se nessa Copa do Mundo ele vai chegar para tentar ser campeão ou vai ser meio que uma espécie de teste, né? E alguma coisa de um teste preparatório para a Copa pro próximo ciclo, né, no caso. E é uma coisa que eu queria falar, eu sempre defendi técnico estrangeiro na seleção. É uma coisa que eu, desde a saída do Tite, até um pouco antes, após a Copa de 2018, eu defendia a técnico estrangeiro. Pelo fato que eu via que nenhum técnico brasileiro tinha condições de assumir a seleção, que desde então eu sabia que a seleção brasileira é uma seleção que tem muita soberba. Um querendo ficar acima do outro. Então eu defendi a contratação do Carlos Ancelotti e, bom, vamos ver se ele vai conseguir alavancar, fazer a seleção brasileira voltar ao que era antes, né, em 2002, 2006 até, pode não ter sido campeã, mas já é uma seleção boa, né, no caso, 98 também que não foi campeã, mas é uma seleção boa, voltar a ser a seleção que é temida pelos adversários, né, porque hoje em dia, bom... Tá difícil. É a seleção que teme os adversários. Exatamente. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi o Brasil temer a França. Sim. Hoje em dia, tu vai ver o torcedor, tipo, falando com o torcedor mesmo, qual seleção que tu não quer enfrentar hoje? França, Espanha. Tipo, eu nunca vi a seleção brasileira temer essas seleções, entendeu? Sim. Então, mesmo tipo a Espanha ganhando em 2010 ou a França ganhando em 2018 e 98, eu nunca vi a seleção brasileira, o brasileiro temer essas seleções, entendeu? Pois é. Mas e você, Martin? Então, vou começar aqui na ordem, né? A gente teve aí o técnico Filipão para a Copa do Mundo de 2014, que estava tudo para ser um sucesso, né? Tipo, ele vinha numa sequência boa, vinha inclusive criando a Copa das Confederações, que eram poucas seleções, eram apenas 7, mas enfim, era a Copa que tinha um ano antes da Copa do Mundo, era no Brasil também, era no país sede. O Brasil ganhou, né, vencendo a Espanha pelo placar de 3-0. Chegou em 2014 jogando em casa, enfim, Copa do Mundo, né, aquela expectativa total. E, enfim, por questões aí de escalação, também considero que o Filipão tem escalado mal aí. Acabou, né, dando fatídico 8 de julho, né, de 2014, 7-1 para a Alemanha, foi no estádio do Mineirão.
esse episódio deu um desânimo, né? Deu um desânimo na seleção, um desânimo, né, entre a comitiva, né? E principalmente entre a torcida, né? A população brasileira começou a perder aí, né? A credibilidade com a seleção. Eu tenho pessoas assim que eu conheço, inclusive o nosso amigo alemão, que né, para essas pessoas perdeu a graça a acompanhar a seleção depois desse episódio, né? Perdeu a graça não, perdeu a vontade, né? Mas, perdeu a vontade de acompanhar também, né? Enfim, depois veio o Dunga, né? Também acredito que a CBF se baseou no ciclo anterior que tinha feito, né? Depois da Copa de 2006 até a Copa de 2010, que acabou se eliminado nas quartas de final para a Holanda. Enfim, veio o Dunga, acabou não tendo uma boa passagem, tanto é que durou 2 anos aí. Depois veio o Tite, também tivemos aí o Tite, que, como o alemão mencionou aqui, pegou a seleção brasileira nas eliminatórias, né, em 6º lugar. Fez um bom trabalho, tipo, o Tite, né, fez um bom trabalho. Não esquecendo de mencionar também que o Dunga, né, enfim, teve 2 eliminações na Copa América, 2015 e 2016, que foi a pior, né, foi eliminado na fase de grupos na Copa América Centenário lá nos Estados Unidos. Aí veio o Tite, estava fazendo uma boa passagem, o Tite pegou, assim como o Ancelotti pegou agora, o Tite pegou o bonde andando, pegou o ciclo já em andamento, ainda assim fez uma boa passagem, né, chegou a ter aí 29 jogos de invencibilidade. Chegou a Copa América de 2019, né? A seleção brasileira foi campeã em cima do Peru. Continuou a boa fase, né? Continuou a boa fase. Aí chegou na Copa América de 2021, acabamos perdendo para a Argentina em pleno Maracanã, né? 1-0. Enfim, aí tem a questão, né, da soberba dos jogadores, enfim. Mas nas eliminatórias a seleção vinha bem, né? Vinha jogando legal, vinha, né, ganhando, muitas vezes aí com placar expressivo. Chegou na Copa do Mundo de 2022 no Catar, havia uma expectativa, né? O Brasil vinha bem, vinha naquela sequência invicta das eliminatórias, vinha jogando bem nos amistosos. Havia uma expectativa de, acho que agora a gente consegue ir mais longe, né? Consegue passar das quartas de final. Porque, o Tite é bom, o Tite tinha né, sido um sucesso lá no Corinthians também, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro da Série A, né, anos antes. Enfim, né, tava com, né, sentia um ânimo aí em parte da população. Acabamos sendo eliminados para a Croácia, eu estava num bom dia também, né, de novo nas quartas de final. E aí, a CBF, juntamente com os jornais, com a imprensa, acabaram cogitando a possibilidade, né, do Ancelotti, né, que era o grande sonho da CBF, o grande desejo do Reginaldo Rodrigues, né, enquanto presidente da CBF, era trazer o Ancelotti, enfim. E eu lembro que no começo, em janeiro já de 2023, jornais publicando que o novo técnico da seleção era o Ancelotti, enfim, e depois acabava não sendo. E isso, né, perdurou durante o ano todo. Não veio o Ancelotti, então vamos colocar um técnico tampão. Aí veio Ramon Menezes. Enquanto o Ancelotti não veio, porque ele estava lá no Real Madrid, enfim, tinha renovado o contrato até 2024. Estava bem lá, ganhando títulos. Então veio Ramon Menezes, enquanto, né, o Ancelotti não vem. Né, porque acho que a ideia do Reginaldo Rodrigues era convencer o Ancelotti, era arrancar o Ancelotti do Real Madrid de qualquer jeito. Veio Ramon Menezes, perdemos aí um amistoso lá no Marrocos. Esse amistoso foi em março. Em junho a gente teve mais 2 amistosos. A gente venceu a seleção de Camarões e depois perdemos aí pro Senegal. O placar de 4-2, jogo com bastante gols. Foi um jogo, né, que eu particularmente fiquei bastante triste, fiquei bastante revoltado, de perder de 4-2 pro Senegal, né? Senegal tudo bem, a gente sabe, tem vídeo falando aqui no canal, a gente sabe, o Senegal tá com uma seleção forte agora, tá com uma seleção legal,
né? Mas, pô, perder de 4-2, assim, sabe? Então, enfim. E era o Ramon Menezes. Depois desses amistosos, aí sim a CBF decidiu trazer o Fernando Diniz. Fez uma bizarrice, na verdade. Fez uma bizarrice, como o Alemão comentou aqui, que o Diniz estava treinando a seleção brasileira e o Fluminense. Eu não me recordo, pelo menos assim, enquanto eu me conheço por ser humano, me entendo por gente, eu não me recordo de ter um técnico treinando duas coisas ao mesmo tempo. Treinando a seleção, tá certo que a seleção é esporadicamente, né? E treinando outro clube. O Diniz daquele ano foi campeão da Libertadores com o Fluminense, uma questão de sorte, né? Como o Manu comentou, que ele começa bem nos clubes que ele treina. Ele começa bem e depois vai decaindo. E na seleção não foi diferente. A seleção, na verdade, ele não começou bem na seleção, né? Ele começou, como o Alemão comentou, ganhando da Bolívia 5-1, pô, jogando em Belém lá, ganhou da Bolívia, pô. Bolívia, enfim, é uma seleção que, né, cara, o Brasil sempre ganha, tipo, quase sempre ganha da Bolívia e sempre com placares expressivos, placares elásticos. E ganhou do Peru, que é o jogo que eu mencionei ali no comentário do Manolo, acho que foi. Foi um jogo que quase não ganhou, tava com uma cara de 0-0 aquele jogo, foi 1-0 sofrido. E depois começou a derrocada aí do Fernando Diniz no comando da seleção, né? Penando para empatar com a Venezuela, enfim, perdendo para a Colômbia, perdendo para o Uruguai, enfim, Argentina. Até que, né, acabou não dando certo. O Reginaldo Rodrigues, ainda na expectativa, no desejo de trazer o Ancelotti, aí contrata aí o Dorival Júnior, que começa bem até, né? Ganha da Inglaterra lá em Londres, depois tem um empate em 3-3 com a Espanha lá em Madrid, em amistosos, isso já em março de 2024. E aí, né, as eliminatórias rolando ainda, até que chega em março do ano passado, a seleção brasileira toma 4-1 da Argentina em Buenos Aires, né? Isso foi aí o motivo aí, claro que ela teve outras derrotas antes, mas essa foi a grande gota d'água para a seleção, né, para a CBF demitir aí o Dorival Júnior. Nesse momento, a CBF estava numa crise institucional grandiosa, já tinha perdido a confiança de parte da população, a seleção já tinha perdido mais ainda a credibilidade, perdido mais ainda o interesse. E aí, a crise está agravando. Um dia antes de deixar o cargo, né, de ser deposto, o Reginaldo Rodrigues anuncia a contratação do Carlo Ancelotti, isso em maio do ano passado. Então, enfim, foi até outra coisa estranha, porque ele anunciou ele confirmou a vinda do Ancelotti, sendo que eles iam confirmar em conjunto. Ele confirmou antes, né? Ele soltou a nota antes de que o Ancelotti vir para a seleção, né? Sendo que, tipo, enfim, eles iam soltar, acho que no dia seguinte. E isso deixa mais claro que ele queria, né? Porque queria ver o seu desejo realizado, né? Durante o seu mandato. Então, tá aí. Agora vamos ver como é que vai ser aí a Copa do Mundo. Chegou o Ancelotti no passado, ele pegou o ciclo andando. Eu comentei ali antes, ele pegou que nem o Tite, mas na verdade o Tite pegou 2 anos antes da Copa do Mundo. O Ancelotti pegou 1 ano antes, né? Mas eu acho que ele deu uma renovada no clima da seleção, deu uma renovada. E vamos ver como é que vai ser. Eu também, como o Manu falou, eu também depois do Tite, depois da Copa de 2022, eu passei a defender um técnico estrangeiro, né? Eu não tinha esse pensamento antes. Eu passei a defender um técnico estrangeiro, passei a defender a vinda do Ancelotti para a seleção. E é isso, vamos ver como é que vai ser agora. Eu acho que os melhores técnicos, eu acho que o Ancelotti é um excelente técnico. E, enfim, vamos ver como é que vai ser aí nessa Copa do Mundo de 2026. Só um adendo, só para antes da gente encerrar, o negócio que o Márcio estava falando de nota em conjunto, que o Reginaldo Rodrigues acabou soltando antes, que o Márcio não mencionou, que tanto a CBF quanto o Real Madrid tinham feito um acordo para soltarem juntos a nota dizendo que o Carlos Ancelotti ia ser do Real Madrid para treinar a seleção brasileira. Só que aí o Reginaldo Rodrigues acabou lançando a nota um dia antes do Real Madrid lançar sua nota, né, o comunicado dizendo que o Carlos Ancelotti ia treinar a seleção brasileira.
É isso, eles Sim, tinham um dia antes de ser deposto também, né? Também. Sim. Eles iam lançar a nota em conjunto e aí o Edinaldo se antecipou e soltou antes do Real Madrid. Pra vocês verem o nível, como é que tava o Edinaldo Rodrigues. Era o desejo dele trazer o Ancelotti para a seleção. Ele queria deixar como seu grande feito depois da crise institucional grandiosa que atingiu a CBF, que assombrou a CBF. E uma correção... Depois de tanta coisa errada que ele tinha feito, né? Com certeza. O Edinaldo Rodrigues aí, a gente até pode fazer um vídeo depois, futuramente aí, falando muitas coisas erradas, muitas coisas revoltantes que aconteceu lá dentro do CBF durante sua gestão. Enfim. Então é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe sua curtida, seus comentários, a sua opinião aí. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.